todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o livro de Jó, capítulo 11, versículos 1 até o 6. E destacamos o versículo 4 que diz assim: Pois você, Jó, diz: a minha doutrina é pura e sou limpo aos olhos de Deus. O tema de hoje é Deus nos limpa pelo sacrifício de Cristo na cruz. Jó não estava compreendendo as atitudes de Deus em relação a ele, a sua família e os seus bens, porque Deus havia permitido que Jó perdesse tudo e não sobrava mais nada para que ele pudesse se consolar. E ele não estava compreendendo isso. Ele aceitou o que Deus lhe enviou, a desgraça que Deus enviou. Mas ele queria umas explicações, que Deus viesse até ele para que explicasse um pouco aquilo que estava acontecendo. Mas Jó também tinha um outro problema que o texto nos mostra no decorrer do tempo. Jó confiava nas suas obras para a salvação. Ele tinha uma confiança extrema naquilo que ele fazia, no zelo que ele tinha perante Deus. E isso é um erro que ele cometia, mas hoje em dia acontece a mesma coisa. A doutrina das boas obras, ela faz com que as pessoas confiem em si para a salvação. Enquanto que a palavra de Deus, ela sempre coloca assim que as obras nossas são obrigações nossas por sermos cristãos. E nós de boa vontade vamos fazer coisas boas, mas elas não elevam nem um pouco a capacidade de salvação. Apenas é a atitude do nosso dia a dia. A salvação é através de Cristo. No caso de Jó, ele vivia lá no tempo bem antigo, no tempo muito antigo. E aí ele não sabia também que Jesus Cristo iria, quem sabe, nascer um dia, morrer pelos nossos pecados. Ele só tinha o conhecimento de que a promessa que Deus deu a Adão e Eva, ela estaria em vigor e um dia iria acontecer. Então ele acreditava no Salvador que viria a nascer. E nós já acreditamos no Salvador que nasceu e morreu por nós, ressuscitou e subiu aos céus. Então ele tinha esta fé em Jesus Cristo, mesmo lá no tempo antigo, sem saber que o nome do Salvador seria Jesus Cristo. Mas mesmo assim, ele confiava naquilo que ele fazia. Nada diferente do que os nossos irmãos e irmãs na fé, na grande maioria, que também confiam naquilo que fazem. Porque no momento que acontece uma situação desagradável, logo começam a questionar: mas, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, e isso não conta nada? E Deus, ele resolveu ajudar também Jó. Ele nunca abandonou Jó. Mesmo que ele tenha permitido essas desgraças, ele não demorou muito, ele permitiu também que os seus amigos viessem conversar com ele. E qual era a intenção de Deus? Que os seus amigos viessem ajudar, consolar e trazer algumas respostas de que Jó tanto estava precisando. Assim, Deus enviou os amigos para Jó. Mas eles o acusavam ao invés de o consolar. Que tipo de amigos são esses? A intenção de Deus era correta. E os amigos nossos que nós temos, nós também só vamos saber se eles são de fato verdadeiros amigos no momento da dificuldade. E Jó, ele sabia que ele já estava perdoado por Deus, ele estava limpo, porque ele confiava. Isso era pela fé. E ele foi declarado por Deus limpo, porque ele acreditava no Senhor, mesmo que ele ainda tivesse também aquela ilusão de confiar nas suas boas obras.
e um dos amigos, chamado Zofar, ele cita esta frase de Jó. Nós também podemos ser declarados limpos diante do Senhor. Isso não é nenhum mistério e nem é tão difícil, é simplesmente fácil. Ser declarado limpo diante do Senhor como Jó era declarado limpo, ou tantos outros fiéis do Senhor, não exige nada de nós a não ser uma fé verdadeira e o pedido de perdão. E Deus, Ele perdoa através de Jesus Cristo Salvador. Mas o problema é que muita gente acha difícil isso porque confia nas obras, nas boas obras. Então eles imaginam assim que é preciso fazer isso, fazer aquilo lá, e isso demora tempo, isso demora, quem sabe, mais tempo do que precisa, e isso é um sacrifício. Então ninguém quer se sacrificar. Então o pessoal deixa passar esta oportunidade do perdão. Mas nós podemos declarar de que Jesus Cristo já pagou o nosso pecado na cruz e nós temos o perdão de forma imediata. Não precisamos mostrar para Deus as boas obras ou pedir que Deus olhe para as obras de outros santos para nos ajudar neste ponto. Essas coisas não são necessárias diante do Senhor e o Senhor nem quer isso, porque Jesus já pagou a nossa transgressão lá na cruz. Jesus já pagou a nossa dívida diante do Senhor e nós recebemos e somos declarados limpos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então, através de Cristo, nós temos o perdão. E não podemos deixar passar esta oportunidade da nossa vida. É uma chance especial que Deus dá para cada um de nós e nós precisamos só nos lembrar disso. Crer em Deus, o nosso Senhor, e através de Cristo pedir o seu perdão, e nós somos perdoados. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós te confessamos que quantas vezes, quando nos acontece alguma coisa desagradável, nós temos a tentação ou até falamos reclamando com o Senhor, dizendo que fizemos isto, fizemos aquilo, tudo estava perfeito e o Senhor assim mesmo não teve consideração por aquilo que nós fizemos e enviou a desgraça sobre nós. Nós caímos sempre na mesma tentação das boas obras, como muita gente já caiu e vai cair. Por isso, nos ajude. Ajude-nos a crermos somente em Jesus Cristo, nosso Salvador, pois é Ele que pagou o nosso pecado na cruz e através de Cristo nós temos o perdão. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.